Provocações. Não aceite provocações. Toma iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta em vigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faz-o subir ao teu. Olá a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de reflexão. Para mim é uma grande oportunidade, eu queria muito agradecer não somente às pessoas que me deram essa oportunidade no Júlio de Abreu, mas a todos vocês que vão compartilhar comigo esse momento de apenas uma reflexão, né? Porque eu entendo que o estudo do Evangelho, dos livros da codificação e de tantas outras coisas que a gente assiste ou ouve, elas são para que a gente possa interiorizar e compreender diante daquilo que a gente está vivendo em nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente acredita que é como se fosse uma massa de modelar, né? Que eu modelo e distribuo para todos da mesma forma. E na verdade não, na verdade essas riquezas, né, que existem dentro da codificação, dentro do Evangelho, elas são um aprendizado para que a gente possa colocar na nossa forma interior e ela vai se adequar conforme aquilo que a gente está necessitando, conforme aquilo que a gente está no momento da nossa maturidade espiritual e até mesmo intelectual, física, compreender, né? Então, cada um consegue compreender de uma forma diferente, mas o importante é o que essa forma, o que esse entender impacta na minha transformação, né? Na minha transformação do meu espírito para melhor. E o que eu trouxe hoje para vocês, diante dos livros em que a gente está tendo a oportunidade de ler, porque a pandemia, pelo menos para nós, nos deu uma grande oportunidade de reler livros e pegar nessas leituras algumas riquezas, né? Alguns diamantes, pérolas, que havia passado desapercebido à primeira leitura ou à segunda leitura e que agora relendo com mais calma, num outro momento de vida, a gente vai se deparando com coisas assim maravilhosas, né? Realmente incríveis ao nosso espírito e ferramentas muito verdadeiras e muito úteis, né? Que quando bem utilizadas realmente causam uma transformação. E a lição de hoje, a leitura de hoje, na verdade eu nem vou ler, tá, gente? É uma história que ela vem de encontro à passagem de Jesus, quando ele fala, deixai vir a minhas criancinhas, e que a gente teve lá a dissertação e dizendo que, na verdade, Jesus dizia que as criancinhas são nós, né, espíritos que já temos esse potencial de sermos simples, de sermos um vaso moldável, de não sermos uma estrutura sólida, rígida, e que com aquele sentimento de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, né? É a gente ser esse vaso moldável, para que quando algo, alguma intempérie da vida, ou alguém nos aponte determinadas pontos de negativos em nossa personalidade, a gente não fique assim engessado, enrijecido, e não, que a gente consiga falar, bom, deixa eu analisar então e ver realmente se eu estou vivendo essa postura nesse momento, porque a gente tende, geralmente, as pessoas ou nós temos esse hábito de tirar uma foto
de determinada pessoa, ou as pessoas tiram foto de nós em determinado momento em nossa vida, e a gente acha que aquilo é para sempre, que aquela foto é para sempre, que na realidade não. Ela pode ser para sempre, mas ela pode também modificar. Então, quando a gente parte desse princípio de que nós podemos ser maleáveis a ponto de ouvir um feedback geralmente negativo, que é o que mais nos incomoda, a gente ter o carinho, a humildade em analisar esse feedback e nos autoanalisar, não nos julgar, né? Não nos culpar e não deixar que as pessoas falem isso e a gente aceite como verdade. É, na verdade, nos analisar a nossa postura, tentar rever o que já fizemos no passado, tentar rever o que já fizemos agora, porque, como diz o Emmanuel, nós trazemos padrões repetitivos por milênios e milênios e milênios. Então, quando a gente enraiza esse fator repetitivo no nosso espírito, é natural que a gente consiga, se a gente realmente tiver uma autoanálise, a gente consiga identificar porque ele é constante, né? Então, um exemplo assim, a pessoa que não consegue acordar e enxergar o dia de uma forma positiva e de que ela só consegue ver maldade nas pessoas, ela só gosta de ver programa onde fala sobre maldade, ela gosta de disseminar esse conteúdo maldoso. Não digo nem fazer maldade propriamente com a pessoa, né? Porque aí já é um outro patamar. Mas de disseminar, né, esses conteúdos tristes, maldosos, revoltantes, e ela é assim constante o tempo todo. Então, se ela é assim e ela fizer uma autoanálise, ela vai perceber que isso é um padrão repetitivo e que ela já traz esse padrão repetitivo há milênios. Então, que está dando a oportunidade, o ego dela está dando a oportunidade dela se autoanalisar e ir buscar lá na selfie dela, realmente eu já trago isso há milênios. Já virou um padrão repetitivo. Porque quando vira algo repetitivo, passa a ser habitual. Da mesma forma positiva e da mesma forma negativa. Acredito que os espíritos já evoluídos, que já chegaram a essa fase de humanidade mesmo, eles já trazem esse padrão repetitivo que já virou um hábito na vida de forma positiva. Eles construíram isso a ponto de virar um hábito. Então, já virou uma coisa natural, porque tudo que é hábito passa, entre aspas, a ser natural, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, a lição de hoje, eu vim trazer um pouquinho essa questão, porque eu acho que é importante, quando Jesus fala desses deixai vir as minhas criancinhas, é óbvio que talvez ele entenda, como diz a veneranda, que as criancinhas, elas são o futuro do nosso planeta, né? Elas são o futuro. E elas são simples, elas são moldáveis e elas se conseguem adaptar em circunstâncias diferentes quando elas têm esse olhar dos pais, dos avós ou de quem cuida delas, seja quem for, e consegue observar essas pequenas sutilezas e ajuda essa criança a se transformar, esse espírito a se evangelizar, né? Ele passa a ser um espírito melhor. E assim como nós gostaríamos muito, pelo menos eu gostaria muito, de ver a minha filha numa evangelização onde realmente seja dado essa oportunidade dela se evangelizar, o espírito ser evangelizado, e de forma muito harmônica com a idade, nada impositivo, mas de reflexão mesmo, de desenvolver a sensibilidade. Assim eu penso que nós, adultos, né, na parte física, mas muitas vezes ainda nos comportamos como crianças birrentas, espíritos infantis birrentos. Eu acho que é importante a gente se autoanalisar para que a gente possa se evangelizar. E evangelizar vem o contexto de se autoanalisar e modificar, transmutar aquele sentimento, e não simplesmente querer esconder ele, colocar lá na sombra, para que a gente não se depare com ele. Pelo contrário, é entender que existe esse sentimento, que eu trago ele já há milênios, como os nossos filhos já trazem, mas que eu preciso transmutar ele. Somente transmutando é que eu vou conseguir evangelizar esse sentimento. E a leitura é do livro que se chama O Caminho Oculto, da veneranda. Quem não leu,
eu sugiro, leia. É um livro riquíssimo, né? Assim, é um conteúdo muito bacana. Eu estou até pensando, quando retornar tudo, criar uma história para fazer uma palestra para as crianças, porque eu acho importante colocar isso para as crianças também numa palestra de forma pessoal, né? Estando presente, porque é riquíssimo. Então eu já criei uma história, eu já consegui, eu espero que eu tenha essa oportunidade para a gente poder estar juntos também fisicamente. Mas o livro, ele diz assim, ele conta a história de Leonardo. Que Leonardo, assim como nós, era uma criança, um espírito que tinha muita fé. Que ele acreditava muito nos anjos, né, em Jesus. E ele orava e ele pedia muito. E muitas vezes ele ficava reflexivo durante o dia e deixava de fazer algumas coisas e pensava como seria bom conviver com os anjos, né? Como seria bom viver lá no céu. É mais ou menos isso, tá, gente? Porque a história é um pouco longa, não dá para ler tudo, senão não vai dar tempo. Mas Leonardo tinha esse sentimento muito profundo de querer estar com Jesus, de querer estar com os anjos. E um belo dia, ele sonhou à noite. E ele sonhou que ele estava num campo muito bonito, que ele ouvia pássaros, que ele via flores, e que de repente começou a surgir uma pessoa na frente dele, que ele viu que era Jesus. E ele não acreditou, e ele conversou com Jesus de um jeito de uma criança, que ele queria estar ali, viver perto dos anjos, né? Do estar perto de Jesus. E teve aquele sonho maravilhoso que, quando a criança acorda, é aquela sensação maravilhosa que nós, quando nós acordamos, é aquela sensação maravilhosa de paz, de esperança, de que tudo vai fluir conforme a gente acha que tem que fluir. Mas Leonardo, como qualquer criança que ainda não se evangelizou, e como qualquer espírito na fase adulta no corpo físico que não se evangelizou, que acredito que somos muitos de nós também ainda, ele acordou e contou para a mãe dele o sonho que ele teve e ficou muito feliz, porque Jesus disse que ele ia estar com ele quando ele acordasse. Então o dia do Leonardo começou, ele mega feliz. E o dia, o pai dele, ele foi brincar e ele viu o pai lá na roça, dando duro, suando, carpinando. E ele observou aquela cena e viu que o sol já estava quente, como que deveria ser difícil fazer aquela tarefa. E o pai chamou ele, Leonardo, venha participar conosco. E automaticamente ele pensou como seria difícil aquela situação, que ele se sujaria, que ele ficaria suado e etc. E disse ao pai que não poderia porque ele precisaria estudar. E o pai compreendeu, como nós compreendemos sempre, e ok, vai estudar. Leonardo foi. Ao caminho, ele encontrou a vaquinha, que estava cheia de feridas, muito sedenta, e olhava para Leonardo como se pedir a ele, só faltava falar, como diz o texto, me dê água. Porque o bezerro tinha sido tirado dela para que ela pudesse tirar o leite, e ela olhava para o bezerro como dizendo, tenha paz, né? Tudo vai dar certo. A vaquinha, né? Que o Jesus sempre fala muito também sobre essa questão da natureza. E Leonardo olhou para aquela vaca e ficou muito irritado com a postura dela. E não queria, não foi dar água, não foi ajudá-la, não foi fazer nada. Pelo contrário, foi maltratá-la. E foi embora. Ao caminho, Leonardo avistou uma mãe passarinho no ninho, que havia sido, alguma outra pessoa havia dado um tiro de espingarda e havia atingido a mãe. E os filhotes estavam no ninho. E conta a veneranda que ela olhava para Leonardo com aquele olhar suplicante, de que ela sabia que talvez ela não resistiria, mas que ele poderia cuidar dos filhinhos dela, né? E Leonardo, com a postura de menino, foi lá e pensou, é a hora de eu treinar o meu tiro ao alvo. Pegou uma pedra e jogou na passarinha.
matando a passarinha. E foi embora. Um pouco mais para frente, Leonardo encontrou um mendigo e foi caminhar. E os amigos perguntaram quem é. E ele começou a rir, explicando que é um mendigo, que tem no livro e tudo mais o nome. Rindo, tirando sarro, né, daquele mendigo e se achando superior a ele e tudo mais. Essas coisas que a gente costuma ver, e se já não fizemos, né, se já aprendemos a não fazer, pode ser que já tenhamos feito. E continuou a sua trajetória. Adentrou a escola e um amigo precisava de um livro que não tinha condições de comprar e pediu a Leonardo. E Leonardo, tirando sarro, falou que jamais ele emprestaria aquele livro para ele. Que se ele não tinha condições de comprar, era um problema dele, mas que ele não emprestaria o livro. E o dia do Leonardo decorreu dessa forma. Várias oportunidades foram dadas a ele. Da plantinha que estava cheia, da árvore frutífera que estava cheia de formiga devorando e que poderia estragar toda aquela árvore, né? E ele não se importava, porque ele estava se importando porque ele iria ver Jesus. Era o mais importante para a vida de Leonardo. Que ele tinha visto Jesus e que ele veria Jesus naquele dia. E ele poderia provar a todos de que ele estaria com Jesus. Um pensamento de uma criança e de um adulto ainda numa fase muito infantil. E assim foi. E aí eu trago para vocês. Essa mensagem, ela é riquíssima no sentido de nos mostrar como que eu posso encontrar Jesus se eu não consigo reconhecer Jesus nas pequenas coisas. Se Jesus se demonstra para mim de diversas formas no decorrer do meu dia, muitas vezes por uma pessoa que chega ao meu lado com aquele sentimento ainda triste, amargurado ou revoltado, e ao invés de eu inverter, de eu virar essa chave, de eu inverter esse padrão vibratório, eu acabo alimentando esse padrão vibratório. Eu coloco o ditado mais lenha na fogueira. E aí eu entro nesse padrão vibratório, eu consigo aumentar inúmeras vezes essa questão desse palavreado ainda dessa conversação, né? Ainda revoltante ou maledicente, inúmeras coisas, né? Essa é uma postura, uma visão de que assim, nós temos o potencial em nossas mãos de transformar o nosso dia ou não. Se a gente trouxer para o lado da natureza, quantas vezes, não é, gente? Quantas vezes a gente não tem essa postura dentro da doutrina espírita de irmos lá assistir a palestra, né, ouvir a palestra, participarmos de um evento espírita e saímos de lá com o peito inflável, uau, né? Não só no sentido de ter recebido todas as energias balsâmicas, isso não tem preço. Ao momento que a gente adentra a casa espírita, amigos espirituais estão ali dispostos o tempo todo a retirar aquela carga energética que nós criamos no decorrer do dia ou no decorrer do mês, de tanto tempo, para que a gente saia mais aliviado. Isso não tem preço. Mas a gente sai da casa espírita e quando a gente sai da casa espírita, muitas vezes a gente olha aquele animal que está sedento na rua e pensa como Leonardo. Problema dele. Eu saí da casa espírita. Agora eu estou energizado. Agora eu estou em paz porque eu tomei o meu passe, não é? Isso são algumas situações, gente. E isso acontece, isso é real. Então, quando a gente sai da casa espírita, muitas vezes acontecem situações que nos colocam à prova para saber o quanto realmente a gente compreendeu aquilo que a gente foi buscar. Porque o fato de eu ler, de eu reler, de eu dar palestras, eu posso dar 3.000 palestras. Se eu não mudar a minha conduta íntima, nada vale essas palestras que eu dissertei. E essa conduta íntima, a única pessoa que pode mudar sou eu mesma. Não é o passe que vai mudar o meu padrão vibratório. Não é a conversa no atendimento fraterno que vai mudar o meu padrão vibratório.
O passe, a conversa, a assistência médica vai me ajudar naquele momento a dissolver resquícios do qual eu mesma trouxe. Mas, se eu continuar no meu padrão vibratório, seja ele da maledicência, seja ele da maldade, seja ele da revolta, seja ele dos ciúmes, da inveja, eu vou acarretar novamente tantos outros espíritos encarnados e desencarnados no mesmo padrão vibratório que eu. E aí passa-se 1 mês, 2 meses, é capaz de eu voltar para a casa espírita novamente num estado muito pior. Porque aí vai juntar, além do meu padrão vibratório, que não foi nada bom, porque eu não consegui modificá-lo, eu não consegui evangelizar os meus sentimentos negativos, eu ainda vou deixar de ter fé, porque eu vou achar que, primeiro, que eu não sou merecedora, ou eu vou achar que a casa onde eu estou indo não está desenvolvendo um bom trabalho, que os espíritos que ali estão não são tão bons, não são tão fortes, sendo que nós sabemos, né, gente, que os espíritos amigos que nos acompanham, que trabalham dentro de uma casa espírita, eles nos ajudam muito, muito, mas eles não podem mudar o nosso padrão vibratório, eles não interferem, eles nos intuem. Eles se achegam para que a gente possa sentir um padrão vibratório diferente, mas muitas vezes a gente espelha eles. E assim é como a criança na evangelização infantil. Eu não posso apontar o dedo e dizer você está agindo de forma errada. É assim, porque Jesus disse faço bem, age no bem. Se eu não dou a ela subsídios de como desenvolver essa semente de bondade. E eu vou desenvolver essa semente de bondade, eu vou transmutar certos sentimentos negativos quando eu passo a fazer as pequenas coisas, quando eu olho para um céu, quando eu olho para uma flor, quando eu olho para um animal, e eu passo a ter esse desenvolvimento em mim, eu passo a fazer com que o ato de bondade vire, na verdade, um ato repetitivo. Quando ele vira um ato repetitivo, ele passa a ser um ato habitual, ele vira um hábito. Quando ele virou um hábito, eu já consegui transmutar, eu já consegui evangelizar um sentimento negativo e ele virou um sentimento positivo. A força da evangelização é nos ajudar a compreender como eu posso desenvolver a minha semente de bondade. Quando Eurípides Barçanufo recebeu de Maria a incumbência de abrir uma escola e que ela precisaria ter nessa escola a aula de astronomia para que as crianças pudessem olhar ao universo, a grandeza do universo, era nos 2 sentidos, como ele diz, para compreender que Deus é o universo, ele está em todos os lugares, e para compreender que eu sou esse ser que faz parte desse universo. E que eu vou viajar esse universo todo, mas para isso eu preciso ter consciência de mim, dos meus sentimentos, sejam eles positivos e negativos, e aqueles que são positivos, eu vou ajudar eles a crescerem mais. E os negativos, eu vou ajudar eles a serem evangelizados e não escondidos, não colocados embaixo do tapete, evangelizados. Eu acho que a proposta desse livro, da Veneranda, O Caminho Oculto, é uma reflexão muito grande para a gente, no sentido da gente, nós, espíritos ainda infantis, e ajudar os nossos filhos, os nossos netos, seja quem for, a também se conhecerem, a também não fingir que não sentiram aquele sentimento de raiva ou de querer bater no amigo e na amiga. Não, é entender por que eu senti isso. Eu sinto isso sempre? Se eu sinto isso sempre, como que eu posso modificar? A natureza, ela é de Deus. Eu preciso respeitar a natureza porque eu desenvolvo a sensibilidade, eu desenvolvo não a religiosidade, mas eu desenvolvo a evangelização do meu espírito. Essa é a grandeza desse texto da Veneranda no livro. Eu acho que vale muito a pena todos nós relermos, refletirmos novamente, porque tem muita coisa ainda dentro desse livro, do qual não é possível falar em 25 minutos, em meia hora. Mas é uma reflexão muito grande, gente. Nós, espíritos infantis ainda que somos, na escala evolutiva, se a gente não tomar as rédeas
das nossas condutas, nós repetiremos novamente, inúmeras vezes, aquilo que a gente já traz de negativo no nosso bojo espiritual. Nós vamos ser apenas repetidores de sentimentos através de atos, palavras e tudo mais negativos do que a gente já traz no bojo espiritual. Então, se eu sou maledicente, como que eu vou ensinar a minha filha a não ser maledicente ou meu filho se ele está me observando o tempo todo a ser maledicente? Porque eles nos observam. A gente pensa que não, mas eles nos observam o tempo todo. Se eu sou invejosa, como que eu vou ajudar a minha filha a não ter inveja? Se eu tenho uma vaidade potencializada em que desequilibra o meu ser, como que eu vou ajudar a minha filha a não ter essa vaidade? Porque se eu já tenho essa experiência, eu já trouxe ela na minha bagagem espiritual e eu já aprendi a lidar com ela, então eu tenho experiência suficiente para ajudar a minha filha e meu filho as consequências negativas de uma vaidade soberba. Eu tenho inteligência e eu tenho experiência suficiente, se eu conseguir transmutar um sentimento de maledicência através da minha autoobservação durante o meu dia, a entrar num assunto de maledicência para participar dele ou repelir, né? Eu tenho bagagem suficiente para ensinar o meu filho e a minha filha que a maledicência ela vai atrair inúmeras outras entidades espirituais, sejam encarnadas ou desencarnadas, pela onda mental que eu estou emitindo ao cosmos, e que isso vai atrapalhar a minha vida. E pode ser que ele vire um padrão repetitivo e eu tenha que lidar com isso em inúmeras reencarnações para conseguir compreender e evangelizar. Então, vamos nos observar, né, nessa grandeza da doutrina espírita. Eu sei que assim, nós somos espíritos que trazemos inúmeras deficiências espirituais com inúmeras qualidades. Mas as qualidades já é um direito adquirido. E se nós estamos a oportunidade de reencarnar, é justamente para evangelizar aquilo que não é qualitativo, gente, aquilo que não tem qualidade. E sim aquilo que é negativo, que além de nos fazer mal, a gente também transmite de maneira negativa às outras pessoas. E temos uma responsabilidade muito grande, porque somos co-criadores de sentimentos e de opiniões. Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso. É um livro muito rico, que eu começo a pensar aqui e me vem algumas ideias dele, do nosso dia a dia, e é muito bacana de ler. Então, eu sugiro a vocês que vocês possam ler esse livro de verdade, até para que futuramente a gente possa fazer um estudo em cima dele e, de repente, numa próxima oportunidade de palestra ao vivo, a gente trocar ideias de como trabalharmos a evangelização do nosso espírito e de todos aqueles que estão à nossa volta, sobre a nossa tutela, né? De pais, de avós, de educadores, né? Bom, eu agradeço mais uma vez essa grande oportunidade e vamos em frente porque estamos aqui justamente, todos nós. Nenhum de nós é isento de retoques, como diz Emmanuel. Todos nós precisamos de retoque. Mas é assim, muito importante para que a gente possa se autoanalisar e ver aonde eu posso fazer esse retoque em mim, né? Um grande abraço a todos vocês e que a gente possa estar numa nova oportunidade, tá bom? Fiquem com Deus. Mais uma vez agora a gente está voltando para tentar fazer esse momento que é tão sublime, do qual a gente já vai sentindo a presença de tantos amigos espirituais a nos envolver, a nos aconchegar, para que a gente possa receber essas energias balsâmicas e salutares que vão nos ajudar a ter um equilíbrio emocional, psicológico. E assim eu vou pedindo a todos vocês também para que possamos elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a essa pleide de espíritos amigos que diuturnamente estão bem próximos de nós, a todos aqueles que não conseguem levar esse pensamento a uma imagem de Jesus, a fixá-la nela. Vamos pensar no sol, porque o sol é o que nos alimenta,
é o que nos traz o prana e que fortalece também o nosso espírito. E assim, nesse pensamento elevado, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa grande oportunidade que tivemos. Vamos pedindo a esses irmãos abnegados para que possam fluidificar a nossa água e que a gente possa bebê-las no decorrer de toda a semana. E que junto com os nossos pensamentos, palavras e atos, possamos não somente transmutar os nossos sentimentos negativos, transmutando essa energia que nos impregnou a célula, o nosso ser, mas que possamos também irradiar e sustentar essas energias balsâmicas que nesse momento foram colocadas sobre nós e sobre todo o nosso ambiente, e que essa energia possa também ser direcionada a todos aqueles que dela necessitam, percorrendo tempo e espaço, caindo sobre esse planeta Terra como gotas de chuva a envolver esse planeta azul e todos os seres que aqui habitam nele, para que possamos fazer parte integrante dessa grande e imensa oportunidade de desenvolvermos a bondade através de pequenos gestos no nosso dia a dia. Que essa luz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.